Vamos lá então, continuar com a nossa série de palavras falando sobre o livro de Josué. Nós chegamos no capítulo 6, já abre sua Bíblia aí, deixa ela aberta no capítulo 6 de Josué. E eu não sei se você é desse jeito, mas quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu li esse capítulo essa semana, eu me coloco ali no lugar de Josué, ou das pessoas que estavam à volta dele, e estão passando justamente por esse momento que a palavra do Senhor está nos falando aqui. A conquista vai começar, a promessa foi entregue, eles estão caminhando por fé, como a gente já falou, o Senhor preparou essas pessoas para que eles vivessem aquele momento que eles estão vivendo ali. Só que é interessante, tem promessa, tem palavra, tem a presença do Senhor, mas eles ainda não estão vivendo a realidade da promessa que o Senhor havia entregado. Quantos aqui de vocês já receberam promessa de Deus na vida de vocês? E quantos de vocês ainda não estão vivendo aquilo que o Senhor prometeu para vocês? Porque existe um processo entre aquilo que o Senhor falou e até o momento em que a gente entra na realidade dessa promessa cumprida. E é interessante porque justo aqui nesse capítulo 6 a conquista vai começar. Ele já teve fé para obedecer ao Senhor, vencer o medo, vencer a insegurança, organizar o acampamento, organizar o povo, cruzar o Jordão, e a conquista está começando. Eles vão chegar na primeira cidade, Jericó. E é interessante porque quando chega esse momento da conquista, assim como eu e como você, eu tenho certeza que Josué naquele momento teve uma mistura de emoções, uma mistura de sentimentos. E pensa numa coisa que dentro de igreja durante muito tempo foi totalmente discriminado, repreendido, afastado, foi a tal da emoção. E é interessante porque eu estava pensando nisso, meditando na palavra dessa semana, e essa semana inclusive eu ouvi um podcast que falava justamente de emoção. E como eu me colocando no lugar de Josué, também fiquei aí com as emoções, agitadas, pensando naquilo que ele ia viver aqui, tendo que conquistar cidades fortificadas, como a gente está vendo aqui, sem ter os recursos humanos necessários, ou não alcançando as expectativas que as pessoas que estavam à volta dele esperavam que ele tivesse, o equipamento, o conhecimento, o treinamento. Eu falei, uau, como é que deve ter ficado a emoção desse homem? E como eu já disse, diante dos teus desafios, diante dos teus chamados, diante das tuas promessas, muitas vezes, quem sabe as tuas emoções te enganaram. Quem sabe aquilo que você estava sentindo, na realidade, em vez de te ajudar, te atrapalhou justamente porque não foi usado da maneira correta. E antes de entrar na palavra, eu quero falar um pouquinho sobre emoção, e justamente o que eu ouvi essa semana enquanto eu estava fazendo meus exercícios. E ele começou ali a falar, aquela pessoa que eu estava ouvindo, de emoções básicas. Alguém lembra aqui de quais são essas emoções básicas? Que sempre estão, vamos dizer assim, que nós já viemos de fábrica com esses acessórios. Já viemos com medo, já viemos com tristeza. Eu ouvi raiva aqui, exatamente, já viemos com raiva, é de série, já viemos com aversão e já viemos com alegria. E por mais que esse seja um assunto profundo, eu gosto muito de citar filme para vocês, Eu lembro de um filme que na realidade não é um filme, mas leve isso a sério, é um desenho muito legal, que chama Divertidamente. Então aí está falando das emoções, e todos nós vivemos essas emoções. E quando a gente pega o original da palavra emoção, a tradução dele justamente é movimento. É aquilo que faz com que a gente se mova, é aquilo que tira a gente do lugar, é aquilo que nos impulsiona. E muitas vezes as emoções, elas são comparadas com ondas, ou com um motor. E aqui eu já quero fazer uma observação, porque muita gente fala e discrimina as emoções justamente pelo que a palavra fala do quão enganoso é o nosso coração. Então, a emoção, ela pode ser um motor incrível, mas ela sempre vai ser um motorista terrível. Não se permita ser dirigido pelas emoções, mas viva todo o impulso que a emoção pode trazer para a tua vida. E além disso, as emoções também são comparadas
as sementes. E por serem movimento, por trazerem essa vida para a nossa vida, nós precisamos delas. Mas muitas vezes, como a gente não sabe o que fazer com elas, o que a gente faz? A gente repreende, a gente sufoca, a gente retira, a gente não dá espaço para a emoção. Quantas vezes você já ouviu aqui, principalmente os meninos quando eram criança, você não pode chorar, você é homem. Eu tenho um cunhado que brinca e ele só tem 3 filhas meninas, mas ele fala o tempo todo, homem não chora. E quando ele vê alguém chorando, ele fala, você é menina? Pai de 3 meninas. Porque nós ouvimos isso a vida toda, emoções sendo sufocadas, emoções sendo repreendidas. E eu quero te falar algo aqui que é muito importante, uma emoção repreendida, que ia gerar um movimento que poderia ser algo bom na tua vida. Quando essa emoção era repreendida, ela vai causar na tua vida adoecimento. Ela vai causar na tua vida, aquilo que deveria ser bom, vai causar na tua vida um trauma, vai causar na tua vida uma área que não pode ser tocada, uma área que não pode ser lembrada, uma área que não pode ser falada, porque ela foi repreendida. E quando eu estava ouvindo essa pessoa falar, ele trouxe um acróstico que é transformador e eu quero falar sobre ele aqui hoje. E esse acróstico é da palavra orar. Exatamente assim, orar. E a primeira letra, que é a letra O, diz exatamente sobre observar. Quando nós estamos vivendo as nossas emoções, quando nós estamos vivendo as nossas experiências, as realidades que a gente enfrenta no dia a dia e sentimos o que sentimos, é muito importante que nós paremos para observar. E é interessante como muitos de nós somos ótimos em diagnosticar os demais, em falar do que o outro está vivendo, do que o outro está passando, como o outro está reagindo, o que o outro está sentindo, mas nós não paramos e não observamos as nossas próprias vidas. E quando você parar para observar, eu não estou te falando aqui para que você observe, para que você se transforme numa vítima, para que você seja um vitimista, dizendo, olha aí o que está acontecendo comigo, olha pelo que eu estou passando, olha as dificuldades que eu estou enfrentando, olha o que eu estou sentindo, olha como eu perdi o chão diante desse desafio que eu enfrentei. Não é para isso que eu estou te falando. Mas eu estou te falando para que você observe no sentido de fazer uma supervisão, para que você viva o que realmente essa emoção pode trazer para a tua vida. Essa onda, esse movimento, essa semente que vai ser lançada, que vai te fazer crescer, melhorar, aprender e viver aquilo que você jamais poderia viver sozinho. Eu lembro muito bem, ainda mais vendo aqui o Ramon, a Michele, das emoções que eu senti quando a igreja começou, da insegurança, do medo, e sempre se colocando aí no meio, o eu sempre vem bem grandão, mas como é que vai ser, e se não acontecer do jeito que eu estou esperando, os ICs, as dúvidas, os medos, as inseguranças. Mas hoje o Senhor nos chama a observar exatamente essas emoções que você tem sentido hoje, diante dos desafios, diante da Jericó que está na tua frente. É promessa de Deus, é palavra do Senhor. Ele te disse que você vai conquistar, mas você chegou e ela tem uma muralha gigantesca. Você chegou e você esperava que a promessa ia acontecer de uma maneira, e aconteceu de uma forma totalmente diferente daquilo que você estava esperando. E você está sentindo essas emoções hoje. E normalmente quando você fala delas para quem está do teu lado, alguém vai falar, uau, está amarrado. Não, estou triste, não sei o que fazer. Tem dias que estou ficando depressivo, tem dias que não sei se levanto, não sei se fico, se vou. Muitas vezes você não tem nem opção disso, você tem que ir mesmo sem vontade. Mas você está vivendo essas emoções, e essas emoções estão vindo para a tua vida, e se você usar elas da maneira correta, se você aplicar esse orar na tua vida, tenha certeza de que você vai sair desse lugar muito mais fortalecido, porque é o Senhor quem dirige a tua vida. Depois de observar, nós precisamos reconhecer. E aqui parece muito simples, mas é outra dificuldade, porque a gente não vai conseguir crescer e aprender enquanto a gente não reconhecer. Porque quando você parar para observar, você vai conseguir identificar e reconhecer situações na tua vida que precisam ser chamadas pelo nome.
o medo que você está sentindo, a insegurança que você está sentindo, o porquê você está passando por isso. Isso vai te ajudar a entender. Isso vai fazer com que você consiga dar nomes para aquilo que você está vivendo, que está acontecendo na tua vida. E esse foi sempre o plano de Deus, em tudo que nós fizemos, em tudo que Ele fez, em tudo que Ele preparou para a gente desde a criação. Quando lá no Gênesis a palavra vem e fala que a terra era sem forma e vazia, em seguida já vem a palavra dizendo, ou o Senhor falando, e haja luz, porque o Senhor quer trazer luz para a tua vida. Ele quer que você consiga observar e Ele quer que você consiga reconhecer aquilo que você está vivendo e chamar isso pelo nome. Quantas vezes você vai conversar com uma pessoa e ela não sabe te explicar exatamente o que ela está sentindo, o que ela está passando, por que ela está passando por aquilo? Porque ela não observou e ela não reconheceu, mas que hoje o Senhor possa falar na tua vida, que haja luz, que o Espírito Santo traga aquilo que é necessário para a tua vida, para que você possa identificar o que você está vivendo e chamar isso pelo nome. Amém. Terceira palavra do acróstico é a letra A. A letra A, acolher. Depois de observar, depois de reconhecer, você acolhe. E sabe o que está querendo dizer aqui? Não é se conformar, não é falar e reconhecer, não, sou desse jeito mesmo e acabou. Mas é acolher o processo do Senhor, para que eu possa viver uma transformação. Sabe o que é acolher? É não pegar essa semente e jogá-la no lixo. Quantas pessoas, por serem mal entendidas, mal interpretadas, as suas sementes foram jogadas no lixo. A emoção que vinha para causar uma transformação de bem, foi desperdiçada e foi jogada fora. Mas hoje o Senhor te chama para que você entre nesse lugar onde você observa, onde você reconhece e onde você acolhe. Onde você recebe o que o Senhor está trazendo para você. Quantas vezes os medos que eu senti me fizeram fazer coisas que eu jamais faria se eu não estivesse enfrentando aquilo. Quantas vezes a raiva que eu sentia me fez fazer coisas que eu jamais faria se não fosse por esse sentimento que eu estava tendo ali naquele momento. Quantas vezes, quem sabe o que você tem vivido, medo, tristeza, aversão. Muitas vezes eu vi pessoas vivendo situações em que eu olhava e falava, não quero isso para a minha vida. E a partir dali eu comecei a ser intencional de uma maneira para não viver aquela situação na minha vida. As emoções, elas vão causar movimento na tua vida. As emoções, elas podem ser um motor incrível para que você caminhe, para que você acelere para aquilo que o Senhor tem para você. E elas são sementes que precisam ser acolhidas. Você precisa lançar a semente no seu elemento para que ela frutifique. Quantas vezes você vê gente com tanto potencial, com tanta capacidade, com tanta preparação e não acontece nada na vida deles, porque a semente foi recolhida e ela precisa ser lançada no elemento. Quem sabe esse elemento é a emoção que você está vivendo hoje, que vai te levar a esse lugar, onde essa semente vai ser lançada e ela vai florescer e ela vai frutificar, para que a palavra do Senhor realmente seja real na tua vida. Depois de acolher, nós precisamos finalizar respondendo. Para onde essa emoção vai me levar? Para onde isso vai me movimentar? O que eu faço com isso que eu estou vivendo? O que eu faço com isso que eu estou sentindo? Porque nós vamos reagir. Muitas vezes você vai ser desafiado, e diante desses desafios você vai precisar escolher para que lado você vai. Se você vai viver crescimento, ou se você vai fazer com que aquilo que você quer, que o teu eu quer responder, tome a frente e te leve para mais longe de Deus. Nós precisamos responder, e a melhor maneira de responder é redimindo as nossas emoções em Jesus. O que é que eu vou fazer com isso que eu estou vivendo? O que a palavra do Senhor me ensina que eu devo fazer diante dessa situação que eu estou enfrentando? O que o Espírito Santo de Deus já, no meu lugar de oração, já me mostrou que é o que eu preciso fazer? E muita atenção aqui.
Quando eu falo o que eu preciso fazer, e quando eu falo que o Espírito Santo nos fala aquilo que a gente precisa fazer, é porque normalmente aquilo que o Espírito Santo nos mostra que a gente precisa fazer é muito diferente daquilo que a gente quer fazer, ou daquilo que a gente sabe fazer, ou daquilo que a gente se sente à vontade fazendo, porque é aí nesse lugar que o Senhor nos desafia. Quanta gente fazendo oração acreditando que vai mudar as circunstâncias, quando na realidade quem é transformado na oração é você, é a tua estrutura, é a tua maneira de ser. Aqui nós estamos num lugar e eu me emociono quando eu vejo tudo que a gente viu aqui hoje nesse culto. Cada pessoa que subiu aqui, cada ação que está acontecendo aqui nessa igreja, nessa comunidade, nessa família. Mas pensa num lugar bom para despertar as emoções que estão dentro de nós. Pensa num lugar para nos desafiar, como é a igreja. Justamente essa pessoa que está aí do teu lado. Normalmente a gente fala, olha para o lado e abençoa, olha para o lado e dá um abraço, mas olha para o lado aí e fala, você me desafia. Quantas... O lugar bom para surgir desafios para as nossas emoções. Assim é a igreja. Tudo isso pode te fazer crescer como nunca na tua vida, mas você vai precisar redimir, entregar isso nas mãos do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, Salomão fala isso, que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque é aí onde você realmente para pensar, para analisar, e é onde você entrega nas mãos do Senhor, porque você não tem opção, você não tem o que fazer diante da morte. Você não tem opções diante da morte. E por isso a gente tem buscado tanto ao Senhor e buscado tanto a vontade dEle para as nossas vidas, para que a gente possa tomar decisões corretas nos dias em que nós temos opções. Nos dias em que o Senhor nos permite viver essas opções. Que você possa escolher aquilo que vai sempre te levar para perto de Deus. Que no dia que você estiver sentindo algo que não é legal, relacionado a pessoas, ou relacionado a circunstâncias, ou relacionado a realidades, você possa trazer isso e submeter isso à vontade do Senhor na tua vida, e saber que de verdade todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. As coisas que eu entendo, as coisas que eu não entendo, as coisas que eu gosto, as que eu não gosto, as que eu estou à vontade fazendo, as que eu sou extremamente desafiado fazendo, que você possa entrar nesse lugar de dependência total ao Senhor e viver aquilo que Ele tem para a tua vida. Para não ficar só aí, eu quero ler pelo menos os primeiros 2 versículos de Josué, nosso tempo já foi. Josué capítulo 6. A conquista está começando. Mas é impressionante como muitas pessoas desistem da promessa por causa das emoções, antes mesmo de tomar posse da terra, antes mesmo de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Por isso tem tanta gente com tanta promessa, com tanta palavra, com tanta coisa que foi dito, que foi falado, que foi entregue, mas está tudo na gaveta, está tudo arquivado. Porque as emoções, em vez de serem motor, viraram motorista. Porque as emoções, ao invés de serem faladas, ao invés de serem aproveitadas, foram repreendidas, foram sufocadas, foram oprimidas. Josué está ali, ele chega diante de Jericó, ele tem uma situação muito difícil diante dele, como a gente vê no capítulo 6, versos 1 e 2. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Olha que loucura. O homem chega ali com uma nação que tem uma promessa do Senhor. Estão conquistando a primeira cidade depois que cruzaram o Jordão. Mas eles de cara enfrentam um problema. A cidade é simplesmente fortificada. Existem muralhas gigantescas em volta de Jericó. Jericó não era uma cidade tão grande, mas ela era fortificada. Ela estava cercada, não tinha como entrar, não tinha como sair. Eu quero te dizer que sempre vão haver problemas entre a promessa de Deus e o lugar onde você está.
Se você está esperando facilidade, se você está esperando tudo entregue de mão beijada, eu quero te dizer que isso dificilmente vai acontecer. E para eles, para o povo de Deus, a situação era simplesmente impossível. Mas eu quero te falar que Deus não se intimida com situações impossíveis. Aquilo que para você não dá, aquilo que você não tem como, para o Senhor é simplesmente parte do processo que Ele tem na tua vida. É curioso, porque no verso 2, Deus está dizendo que entregou a cidade nas mãos de Josué. Mas surge uma situação, quando nós lemos o verso 1. Pois a palavra está dizendo que a cidade estava completamente fechada. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. E o que fazer, quando a realidade é totalmente oposta àquilo que Deus falou? O que fazer quando Deus está falando sobre algo na tua vida que ainda não aconteceu? Inclusive parece que está muito longe de acontecer. O que fazer quando eu estou compartilhando sobre alegria e eu ainda estou vivendo tristeza, ainda estou vivendo situações que me deprimem, que me jogam para baixo? O que fazer quando eu estou falando de paz e harmonia, mas na minha vida eu estou vivendo conflitos, eu estou vivendo desentendimento, eu estou vivendo desacordo? O que fazer quando Deus está falando de algo que você ainda não está vivendo? É o que Josué está fazendo aqui, está vivendo aqui nesse exato momento. E o inimigo gosta de usar esses problemas, sabe para quê? Para bloquear a tua perspectiva. Existe muita gente que não está vivendo o cumprimento das promessas do Senhor, porque está com a perspectiva bloqueada. As coisas não saíram como você esperava, as coisas não estão dentro da tua expectativa, e então você para. Então você estaciona, então você desiste, então você já começa a buscar outras opções. Como o Senhor tem falado para a gente de uma maneira tão clara e forte nesses dias: não existe plano B, não existe segunda opção. Aquilo que o Senhor te trouxe para fazer aqui nesse lugar é algo claro, mas você precisa se posicionar, porque se você está esperando facilidade, não vai existir facilidade. Se esse era o sinal que você estava esperando, quando as portas se abriram, quando o favor chegar, quando tudo contribui, não vai acontecer. O Senhor te chama nesse lugar para que você caminhe por fé, para que você caminhe sobre as águas, para que você enfrente cidades fortificadas que o Senhor já te prometeu, e é Ele quem vai te entregar. A gente gosta de viver essas coisas porque a gente gosta de ver nosso mérito. A gente gosta de colocar nossa capacidade em primeiro plano. Não, eu consegui, eu construí, eu vim, eu fiz e eu aconteci. Não é dessa maneira que o Senhor te trouxe a esse lugar para que você viva. Não é dessa maneira. Jericó, muros altos, uma cidade com um sistema de defesa bom. E a história dizia que nessa época você tinha algumas maneiras, e aí entra mais uma vez a nossa expectativa, os nossos pensamentos, os nossos planos. De repente você podia pensar, já parou aí no lugar de Josué? Poxa, como é que Deus vai dar essa cidade aqui para a gente? De repente Ele vai mandar um material para que a gente construa umas escadas, para que a gente possa subir esses muros? Quem sabe o Senhor vai nos mostrar de que maneira de repente a gente pode construir umas lançadeiras, para que a gente possa lançar umas pedras e tentar quebrar, tentar destruir esses muros. É interessante como Deus tinha já uma estratégia para aquele povo, assim como Ele tem para mim e para você, e normalmente essa estratégia não tem nada a ver com aquilo que você está pensando, com aquilo que você está imaginando, ou com aquilo que você está esperando. Sabe por quê? Porque a gente faz estratégias com recursos humanos. A gente faz estratégias com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente sabe, com quem a gente tem de contato. E o que o Senhor quer fazer na tua vida é algo muito além, é algo sobrenatural, é onde a presença dEle se manifesta e as coisas acontecem dentro do tempo dEle, da maneira que Ele tem na tua vida. Muitas vezes, para alcançar a vitória, você vai ter que lidar com coisas que parecem simplesmente ridículas. Vocês sabem o que o Senhor fala para Josué, o que ele tem que fazer em Jericó? Ele tem que ir e começar a dar voltas na cidade. Tá, mas e? Não dá volta. Tá, mas como assim? Começa a dar volta na cidade. Parece ridículo.
Mas a grande vantagem de ouvir e receber essa voz do Senhor sobre as nossas vidas é que quando você começa a fazer aquilo que o Senhor colocou para você fazer, você vai começar a enxergar além das dificuldades, você vai começar a ver além dos muros, você vai começar a ver além do que as pessoas à tua volta estão vendo. Você vai sentir e ver coisas além dos problemas que você está enfrentando. Muita gente nunca dá o primeiro passo porque a sua perspectiva está bloqueada por um muro, a sua perspectiva está bloqueada por uma parede, a sua perspectiva está bloqueada por uma frustração. E eu quero te dizer que não importa o que você está vendo hoje, saiba que isso vai cair diante de você, se você ver além das dificuldades e buscar evidências de que as promessas do Senhor vão se cumprir na tua vida, e a partir daí, tenha coragem de agir, tenha coragem de dar passos, tenha coragem de ir adiante. Eu quero te dizer que o inimigo sempre vai tentar construir muros diante de você. Ele vai colocar sinais, ele vai criar bloqueios nas nossas vidas, nas nossas mentes, e muitas vezes ele vai usar essas emoções que você está sentindo hoje, somente para que você não consiga possuir o que Deus te prometeu, para que você não viva a palavra do Senhor na tua vida. Muitas vezes Ele está te falando quem você pensa que é, para que você possa possuir a terra. Quem você pensa que é, para, tendo saído de onde você saiu, estar onde você está e querer viver coisas grandes. Quem você pensa que é, para que você possa estar no meio, das pessoas onde você está hoje, vivendo um propósito maior que você. Quem você pensa que é? Quantas vezes o inimigo está falando isso para você? Nunca ninguém, quem sabe da tua família, viveu isso antes de você. Isso é uma loucura. Mas o Senhor te traz a esse lugar para que a tua perspectiva seja aberta, para que você possa ouvir a palavra do Senhor falando a tua vida, para que você possa se levantar e caminhar por fé, vivendo tudo aquilo que Ele tem para você. Porque eu quero te dizer que essa muralha, essa defesa, esses muros, essas dificuldades que você está enfrentando hoje, de maneira sobrenatural, vão cair, vão vir ao chão, e o Senhor vai cumprir a promessa dele na tua vida. Se permita entrar nesse lugar de confiança, se permita entrar nesse lugar de entrega, porque nem sempre o teu progresso vai ser algo óbvio. Eu não possuo automaticamente, simplesmente porque Deus falou. Eu estou falando hoje sobre a tua Jericó pessoal, sobre a promessa que o Senhor te entregou, e muitas vezes você se frustra falando, poxa, mas não acontece nunca. Assim como o Senhor prometeu que Josué ia possuir essa terra física, Ele nos promete que teríamos todas as bênçãos espirituais em Cristo. Mas aí surge um problema. Não é somente porque Deus prometeu que significa que já está tudo feito e que eu já vou chegar e já vou possuir. Nós não vamos possuir automaticamente. Versículo 3 diz o seguinte: marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. Olha que loucura, já não bastasse a situação parecendo ridícula, de ter que dar uma volta na cidade, o Senhor fala, tá, mas não vai ser uma vez só não, você vai marchar durante 6 dias. E pensa num pessoal bom, querendo resposta, somos nós. Quando? Como? Até quando? E o Senhor fala, marche durante 6 dias. E o mais legal de tudo é que até o 6º dia não acontece absolutamente nada. E como a gente gosta, né? Como a gente quer pelo menos dar uma ajudinha, ou ver, ou tentar ser otimista às vezes, falando, não, pô, pelo menos alguma coisa muda aí. A gente está andando aqui em volta desses muros, pô, derruba aí pelo menos um tijolo, Senhor, no chão, para eu ver que realmente o Senhor está nisso aqui que a gente está fazendo. Olha o papel que eu estou me prestando aqui, dando voltas. Mas que você possa hoje saber que é a voz do Senhor quem te falou, e se Ele te mandou fazer, você se levanta e em obediência você faz aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Deus diz, vai lá e marche em volta dos muros. Mas muitas vezes você vai começar a obedecer, já achando que vai ser recompensado, que o Senhor vai te entregar algo nas mãos, e não vai acontecer absolutamente nada.
E quantas vezes a gente sente isso nas nossas vidas? É o que acontece quando a gente está criando filhos e a gente acha que não está acontecendo absolutamente nada. É o que acontece quando a gente decide orar, não vou ter uma vida de oração, e parece que não está acontecendo absolutamente nada. É quando a gente decide que vai ler a Bíblia e parece que não está acontecendo nada. É quando você decide que vai colocar as suas finanças em ordem e parece que não está acontecendo nada. É quando você decide que vai colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar e parece que não está acontecendo nada. Até o 6º dia, nada aconteceu. E eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje, mas eu quero te falar aqui para finalizar, que o número 6 na Bíblia significa o número do homem. Até o 6º dia não aconteceu nada, mas no 7º a coisa muda. Quanta gente desistindo no 6º dia, quanta gente parando, achando que os seus recursos se esgotaram. E eu quero te falar, o Senhor muitas vezes te permite entrar em situações onde os teus recursos realmente vão acabar, para que você possa viver o sobrenatural dEle na tua vida, para que você possa viver a perfeição do Senhor sobre você, para que você possa viver a vontade de Deus naquilo que Ele te trouxe para fazer. Então confie mesmo quando você não está vendo resultados imediatos. Perdoe, mesmo quando você não vê favor em devolver aquilo que foi feito. Perdoe. Quando eu oro, muitas vezes parece que nada está mudando, mas Deus nos pergunta: você ainda assim continua orando? Você ainda assim continua posicionado? Você ainda assim continua buscando aquilo que Ele tem para a tua vida? Porque o que eu estou falando aqui é para aqueles que o seu progresso não é óbvio nesse momento. Só porque seu progresso não é óbvio, não significa que a sua fé não está em ação. Você precisa continuar marchando, ainda que não esteja acontecendo nada, dá mais uma volta. Ainda que não estejam caindo tijolos desse muro, continue caminhando, continue fazendo aquilo que o Senhor colocou no teu coração, porque eu não sei quando a vitória vai chegar, você não sabe quando isso vai acontecer, mas não para, continua confiando, continua caminhando. Sabe por quê? Porque Deus trabalha profundamente em nós, quando nós obedecemos, quando nós confiamos, quando nós entregamos. Por isso permita que o trabalho do Senhor continue na tua vida hoje, que Ele entre de maneira profunda, que Ele entre de maneira transformadora e poderosa na tua vida, mudando tudo aquilo que precisa ser mudado. O processo ele é de preparação. Ele sabe o futuro que tem para você, Ele sabe para que te chamou, para que te escolheu, para que te trouxe, e Ele está simplesmente te preparando para que isso seja vivido na plenitude. Não é um pouquinho, não é, quem sabe, aquilo que eu entendo, aquilo que eu posso e sei. O Senhor está te levando além, o Senhor está te convidando para que você saia do barco para caminhar com Ele sobre as águas. Dentro do barco você está pisando, você está vendo, por mais que a tempestade é enorme lá fora, você tem essa falsa sensação de segurança. Nessa área de conforto que você está, eu quero te dizer com todo o amor, nada cresce. É lá fora. Se Jesus está caminhando sobre as águas, se Ele está te dirigindo e te falando que a cidade que Ele vai te entregar é fortificada, acredita e vai. Confia, entrega, vive aquilo que Ele tem para você, vive a vontade perfeita dEle, não somente para você, mas para todos aqueles que estão à tua volta. Começa com você, começa a alcançar as pessoas que estão dentro da tua casa, daqui a pouco alcança aqueles que estão trabalhando com você, aqueles com quem você convive, aqueles com quem você tem contato, e isso começa a ser transformador para tudo e para todos aqueles com quem você tem a oportunidade de estar, porque não é o que você pode, não é o que você sabe, mas é a presença do Senhor que está sendo derramada sobre a tua vida. Muitas vezes os lugares que o Senhor está te permitindo entrar e as situações que Ele está te permitindo viver é para que você se abra para aquilo que Ele tem para você. Se fosse de outra forma, em outro tempo, em outras condições, você jamais pararia nem para escutar. Isso não chamaria a tua atenção, mas quantas vezes o Senhor tem que mover o teto da tua cabeça
ou retirar o chão debaixo dos teus pés, para que você possa parar e então sim prestar atenção naquilo que Ele está te falando. Não é o que vai acontecer, não é o que vai vir, é aquilo que o Senhor já está falando ao teu coração agora, nesse exato momento, enquanto você escuta essa palavra, enquanto, quem sabe, a tua perspectiva parecia bloqueada, ou o teu progresso não parecia nítido, não parecia claro. O Senhor fala ao teu coração hoje, para que você confie de todo o coração. E se Ele te mandou caminhar em volta dessas muralhas, caminhe. Seja qual for o teu Jericó hoje, se levante e caminhe em volta desses muros. 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6 e até o 6º. Se quem sabe ainda não aconteceu nada, continue, porque o milagre do Senhor está a caminho da tua vida. A palavra do Senhor vai se cumprir naquilo que Ele tem para você, no nome de Jesus.